Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha falar a cada um, para que cada um venha saber o que tem que fazer, a decisão que deve tomar para a sua vida. Quando nós tratamos aqui da palavra de Deus, nós estamos tratando do reino de Deus, o reino dos céus. Nós estamos tratando de um reino eterno. Nós estamos tratando da eternidade, da vida eterna. Tudo que você lê na Sagrada Escritura direciona, aponta para o reino de Deus, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, dentro dos corações daqueles que o aceitam, que o seguem, que vêm até Ele, que creem nele. Então, é óbvio que quando se trata do reino de Deus, algo eterno, mas que só começa depois da promoção de cada um, depois que cada um é promovido. Quando se trata de algo futuro, mas é um futuro breve, não é um futuro lá daqui a 200, 300, 400 anos. É um futuro breve, porque os dias estão passando rápido, você sabe disso. Os dias estão com uma velocidade violenta. Então, ainda outro dia, as pessoas estavam apavoradas com a coronavírus, não é isso? Hoje não se fala em coronavírus, fala-se em guerras, rumores de guerras, e fome, e pestes. Sempre tem alguma coisa, sempre tem uma novidade ruim, perversa, para dizimar a vida das pessoas. Então, quando a gente trata daqui da palavra de Deus, a gente está tratando de algo eterno, não algo para amanhã, depois da manhã, para durante 60, 70, 80 anos, nada disso. Então, Jesus fala, ele chegou e disse assim: é chegado até vós o reino de Deus. Ele estava falando com pessoas que estavam esperando a libertação do reino de Roma. Roma dominava o povo judeu. E o povo judeu, queria sair fora desse reino impiedoso, cruel, que cobrava taxas imensas, e as pessoas tinham que pagar. Se elas não tinham dinheiro, elas tinham que doar seus filhos, tinham que dar seus filhos, tinham que vender seus filhos, enfim, era um inferno. Então, quando Jesus chega e diz: é chegado até vós o reino de Deus, ele está dizendo assim, que é o que ele está falando hoje, a mesma coisa ele está falando hoje. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, mas a mensagem do Senhor Jesus continua a mesma. Quando ele diz: é chegado até vós o reino de Deus, é para você, é para mim, para cada um de nós dizer sim ou não para o reino de Deus. Só isso. E o que é o reino de Deus, bispo? O reino de Deus é o reino, é o governo do Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, na vida dela. Então, quando o reino de Deus chega até nós, temos conhecimento desse reino, e o que nós vamos dizer? Aceitamos o reino ou o rejeitamos? Dizemos sim ou não? Se nós aceitamos o governo de Deus
em nossas vidas, então nós perdemos a nossa liberdade, nós perdemos a nossa, digamos, os nossos projetos, nossos sonhos, tudo. Nós nos colocamos à disposição do governo de Deus, do governo do Espírito Santo. Hoje, quando se trata no batismo com o Espírito Santo, que todo mundo quer, mas nem todos têm consciência de que o batismo com o Espírito Santo é a descida dele sobre a pessoa para conduzi-la, dirigi-la, dia após dia, cada segundo da sua vida, para governar a sua vida. Então, quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela é governada pelo Rei do reino de Deus, que é o Senhor Jesus. Então, os seus pensamentos são de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a vontade do mundo, não de acordo com a vontade da parentela, das pessoas, nada disso. É de acordo com a vontade de Deus. A pessoa se sujeita, se submete ao governo do Espírito Santo, que é Jesus. Então, o que acontecia? O que aconteceu naqueles tempos? Diz o texto sagrado que ia com Jesus uma grande multidão, enorme multidão, você imagina, naqueles dias, enorme multidão. E o que aquela multidão estava buscando? O governo de Jesus? Não. O reino de Deus? Não. Aquela multidão estava buscando pão, peixe, curas, bênçãos, buscando os benefícios de Jesus, mas não o governo de Jesus. Elas queriam receber as bênçãos, mas não queriam se sujeitar ao abençoador. E é isso que tem acontecido muito, mas muito mesmo, dentro das igrejas, das religiões. As pessoas estão ali não para se sujeitarem ao governo de Deus, mas para receberem bênçãos. Então, aquela multidão, quando vinha seguindo Jesus, Jesus voltando-se e disse para ela, para aquela multidão, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus disse isso porque ele estava interessado em lhes dar o reino de Deus. Ele estava interessado em preparar aquele povo para receber o Espírito Santo. É claro que hoje em dia, as pessoas não mudaram, elas são as mesmas. As pessoas mudaram a fisionomia, mas os desejos são os mesmos. As pessoas querem realizar os seus sonhos. Elas querem porque querem atenção para as suas necessidades. E tudo bem, Jesus continua mesmo, ele cura, ele liberta. Ele deu autoridade para os seus discípulos curarem os enfermos, libertarem os oprimidos, etc, etc, etc. Fazer os milagres. Ele deu autoridade, nós temos essa autoridade. Agora, mas ele deu essa autoridade para que a gente pudesse atender às necessidades vigentes das pessoas,
Mas o objetivo não era esse. O objetivo é pregar o evangelho do reino de Deus. É pregar o arrependimento. É levar as pessoas a um modo de vida diferente do modo de vida que elas têm vivido. Elas têm vivido no pecado. E o reino de Deus é um reino de santidade. As pessoas têm consciência disso. Elas têm consciência de que, deixando o Senhor reinar dentro delas, elas vão viver longe do pecado. Mas nem todas as pessoas querem isso. Nem todas as pessoas querem abandonar o pecado. Há pessoas dentro das igrejas, infelizmente, pessoas até que hoje pregam o evangelho, mas que estão interessados não em levar as pessoas o reino de Deus, curar os enfermos. Estão interessados em si mesmos, em promoção pessoal. É isso mesmo, autopromoção. Então, Jesus dá a dica, olha, quem quiser, ou se alguém vier a mim, é uma ação de fé, se alguém vier a mim e não aborrecer os seus entes queridos, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo, não pode ser conduzido pelo Espírito Santo, não pode ser dirigido pelo Espírito de Deus. Ele é tão radical nesse ponto do reino de Deus, amiga e amigo, que ele, em outro texto, ele diz assim, há eunucos que nasceram assim do ventre da mãe. Eunucos são meninos que já nascem castrados. Eles não vão, digamos, se multiplicar. Então, já nascem castrados do ventre da mãe. Há eunucos que foram castrados pelos homens. Isso aconteceu e acontece ainda hoje. São castrados para uma função de guardar, proteger, ajudar, auxiliar as concubinas do rei ou dos reis. Mas há também, ele diz, eunucos que se castraram a si mesmos por causa de quê? Por causa do reino dos céus. Por causa do reino dos céus. E ele faz a pergunta, quem pode receber isso? Quem é capaz de entender isso? Mas nós tivemos servos de Deus no passado que foram, digamos, castrados para servir Jesus, como o caso de João Batista, foi castrado, se tornou eunuco. Ele já nasceu eunuco para preparar o caminho do Senhor. O próprio Jesus foi eunuco. O próprio Jesus foi eunuco. Então, há pessoas que se castraram por causa do reino dos céus, o reino de Deus. Quer dizer, o que eu quero que você entenda, minha amiga, meu amigo, é que a grandeza do que Jesus oferece tem um custo, tem um sacrifício. E não há como você conciliar servir a si mesmo, a si próprio, fazer as suas próprias vontades e fazer a vontade de Deus. Não dá. Das duas, uma. Ou a vontade de Deus prevalece na sua vida, ou a vontade sua prevalece na sua vida. É uma coisa ou outra. Claro, quando
prevalece a sua vontade, quando a nossa vontade, a vontade humana prevalece, é a vontade do diabo. Quando prevalece a vontade de Deus, então nós estamos, de fato, inseridos no reino de Deus, ao governo, sujeitos ao governo do reino de Deus, que é o Espírito Santo. Muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo porque elas querem fazer a vontade delas. Elas não estão interessadas em servir a Deus, se sujeitar à vontade de Deus. Elas não estão interessadas em ser castradas, digamos assim. Elas não estão interessadas no reino de Deus, elas estão interessadas nos benefícios do reino de Deus, não o reino de Deus. E esse é o grande problema, é o maior problema que nós temos visto. Nós mesmos, nós falamos ontem, enfrentamos esse problema. Houve um momento na minha vida que eu tinha que decidir. E eu decidi. Graças a Deus que eu decidi de acordo com a vontade de Deus. Então, se isso não acontecer na vida da gente, tomar uma decisão para se sujeitar ao reino do Rei e Senhor Jesus Cristo, não há como você receber o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo para quê? Para que você acha, ou por que você acha que Deus enviou o Espírito Santo? Jesus disse, com licença aqui um instantinho, muito interessante isso, poxa, forte demais. Jesus disse assim, é chegado até vós o reino de Deus. Quer dizer que as pessoas já viviam em outro reino, ou o reino dos homens, ou o reino do diabo, ou o reino dela mesma, e é chegado o reino de Deus. Mas as pessoas têm que decidir entrar ou não entrar no reino de Deus. Jesus disse, eu sou a porta. A porta é estreita, mas ela está aberta. A porta é estreita, mas está aberta. Pronta para receber as pessoas, passarem as pessoas que quiserem. Então, quando uma pessoa ouve falar de Jesus e aguça o desejo de realizar os seus sonhos através de Jesus, ela vai ficar frustrada. Porque Jesus não veio para realizar os nossos sonhos. Ele veio para nos salvar, salvar a nossa alma do inferno que é este mundo. Então, há pessoas que até se fazem eunucas por causa do reino dos céus. Porque o reino dos céus é o reino eterno. O reino deste mundo é passageiro, todo mundo sabe disso. Mas depois do reino deste mundo, vem o reino do inferno também. Ou melhor, o reino do lago que arde com fogo e enxofre. Porque o inferno também vai para lá. A morte também vai para lá. O diabo também vai para lá. Vai todo mundo que não está no reino de Deus para o lago que arde com fogo e enxofre por toda a eternidade. E o que o ser humano sofre aqui na terra vai sentir lá. E o corpo que a pessoa tem aqui na terra, que vai ser desfeito,
vai receber um outro corpo para estar lá, sentindo todo o calor do lago que arde com fogo e enxofre. Quer dizer, um calor que não apaga nunca. O fogo que não apaga jamais. É a eternidade ali. Eu não tinha ideia do que era o inferno, mas eu tinha medo de ir para o inferno. E quando eu ouvi falar de Jesus, do reino de Deus, da salvação da alma, eu prontamente me entreguei. Eu me entreguei. Quando eu entendi a proposta de Deus, eu me entreguei. Demorou um pouco, mas eu me entreguei. E eu sei que há pessoas que não estão pensando assim. As pessoas estão dentro das igrejas, multidões vêm às igrejas e elas vêm com o objetivo de realizarem os seus sonhos, suas vontades. É isso aí. E por isso elas ficam patinando nas igrejas. Muitas são afastadas, muitas são desigrejadas, muitas são decepcionadas, frustradas, escandalizadas e ficam esfriando o pouquinho restinho de fé que tem do lado de fora. Mas não recebe o Espírito Santo porque os seus objetivos, suas intenções, desde o princípio que chegou na igreja, ou que chegaram à igreja, era aquele de realizar os seus sonhos. Então é interessante que nesse versículo de Lucas, capítulo 14, e versículo 25 e 26, Jesus diz, aqui o texto sagrado diz, ora, ia com ele, quer dizer, ia com Jesus uma grande multidão. E Jesus não se iludia com aquela grande multidão, porque sabia que aquela grande multidão, apenas pouquinhos, estavam interessados nele. Então, voltando-se para ela, para a grande multidão, ele disse, se alguém vier a mim, é um ato de fé, você vir a Jesus, é um ato de fé, é um ato de crença, você vem a Jesus, mas não para realizar seus sonhos, mas para se sujeitar ao governo dele, ao governo do Espírito Santo. Oh, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Diga-me o que o Senhor quer que eu faça, e eu farei. Então, Jesus veio para essas pessoas que o querem como Senhor, como Salvador. Ele veio para salvar aqueles que estão interessados no governo do reino de Deus. Você entende, minha amiga e meu amigo? Eu peço, eu oro para que o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento, porque há pessoas que não entendem. Alguém disse, mas está aqui escrito, né? E não aborrecer seu pai e mãe. Alguém disse, mas, vem cá, não está escrito que a gente tem que honrar pai e mãe? Sim, nós temos que honrar pai e mãe. Está certo, honrar pai e mãe. Só que, primeiro, o Senhor. O primeiro mandamento é
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E o segundo mandamento é amar o próximo como a si próprio. Então, isso aqui está certo. Você honra seu pai e sua mãe, é uma obrigação sua, minha, nossa. É uma obrigação nossa. Mas, primeiro está o Senhor. Porque se Ele não estiver governando a sua vida, como que você vai honrar pai e mãe? Como? Eu fiquei sabendo ontem, coisa triste, muito cruel, muito mal. Eu fiquei chocado. Uma senhora que veio à igreja, ela estava doente, estava impossibilitada quase que de andar, mas com muito sacrifício ela veio na igreja, ficou curada da sua enfermidade e começou a andar, a vir na igreja normalmente, toda semana. Mas os filhos, ela, uma senhora de 70 e poucos anos, os filhos, querendo a herança, de olho na herança, entraram na justiça e falaram que ela tinha que tomar o remédio, uma injeção que fazia adormecê-la, enfim, ela tinha que ficar parada. Os médicos vieram, os enfermeiros vieram por obrigação da justiça, deram a injeção que ela tomava, que fazia muito mal a ela, e ela ficou confinada no hospital, sem assistência de ninguém. Os filhos abandonaram. Os filhos estão de olho no dinheiro dela, então querem que ela morra mais rápido. Ela ficou curada? Ah, está demorando, eu quero a herança mais rápido. Você vê o cúmulo da crueldade, da maldade, da perversidade. O espírito de Satanás neste mundo, porque nem os filhos consideram o que a mãe fez por eles. Hoje estão formados, mas querem se ver livre da mãe para poder pegar o que ela vai deixar. Amiga e amigo, nós vivemos nesse ambiente. Nós, humanos, vivemos num ambiente cruel, mau, perverso, egoísta, cada um por si. Essa é a realidade. Ninguém é de ninguém. O amor, Jesus disse que nos últimos dias o amor se esfriaria. Eu creio que o amor já congelou, está congelado. Porque nem a mãe é considerada. Nem os pais são considerados. Então você vê como que um tipo de gente assim, de filhos assim, vão entrar no reino de Deus. Como? Duvido. Impossível. Impossível. Mas esse é o espírito do mundo. E essa é a multidão que vem na igreja, a multidão que vem em busca de pão, de peixe, de água, vem em busca da bênção, mas não querem saber nada do abençoador. Então essa gente que tem sede de conquistar os seus sonhos, seus desejos, suas cobiças, essa gente tem condições de receber o Espírito Santo? Não, claro que não. É lógico que você está enfermo
Então, há reunião para enfermidades, para as pessoas que estão enfermas. Hoje, segunda-feira, a reunião é para a pessoa que precisa de trabalhar, quer prosperidade, tem direito à prosperidade. Então, tem fé para receber. Então, elas vêm buscar. Amanhã é reunião para as pessoas enfermas. Você vai buscar a cura. O médico não conseguiu, a medicina não conseguiu curá-lo, apela para a fé, tá certo. Buscar não é pecado isso não. Mas primeiro há que se notar a necessidade da alma. Porque que adianta você ter um corpo saradão, um corpo perfeito, mas esse corpo vai se tornando mais frágil, mais fraco cada dia que passa, porque vai envelhecendo, ele vai se deteriorando. Não é? Mas a alma não. A alma, ela está sempre viva, ela não morre. Então, vamos cuidar do corpo? Também, vamos cuidar do corpo, mas, sobretudo, a eternidade da alma. É isso, foi para isso que Jesus veio ao mundo, foi para isso que ele morreu. Ele não morreu para curar os enfermos, ele curou os enfermos, curava os enfermos, cura os enfermos. Ele alimentou 20.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Ele fez coisas extraordinárias, mas ele não veio objetivando matar a fome do pobre, do faminto, ou simplesmente curar os enfermos. Não, ele veio para trazer algo infinitamente maior e eterno, que é a salvação da alma. É a alma. A alma não morre, o corpo morre, a alma não morre. Então, há pessoas que se fazem eunucas, que se castram pelo reino dos céus, para tomarem posse do reino dos céus. E você? Você quer receber o batismo com o Espírito Santo? Por quê? Para quê? Porque uma vez recebendo o batismo com o Espírito Santo, então você vai se tornar uma eunuca ou eunuco de Deus neste mundo, porque vai viver para servi-lo por toda a vida e toda a eternidade. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha colocar na minha mente, na minha boca, as palavras que venham ao encontro da necessidade de cada um de vocês. Que o Espírito Santo também abra o seu entendimento para compreender essas palavras. Ele nos dá a palavra e ele nos dá a compreensão dela. É óbvio que aqueles que foram escolhidos por Deus, eleitos por Deus, ele não só dá o entendimento, ele não só dá a palavra, mas como também dá o entendimento para que essa palavra venha despertar na pessoa uma fé corajosa, não uma fé religiosa, mas uma fé corajosa. Você sabia que a religião é a maior arma que o diabo usa neste mundo para separar as pessoas, para separar o ser humano? Porque a partir do momento em que uma pessoa diz assim, eu sou evangélica, e a outra que não é evangélica vai se dizer, bem, então nós temos um muro entre nós, porque você é evangélica, eu sou católica, e agora? Quer dizer,
A religião só serve para separar, dividir, destruir, neutralizar, cancelar o entendimento das pessoas. Mas quando nós pegamos a palavra de Deus, quando nós temos interesse em beber dela, interesse em colocá-la em prática, e dizemos dentro do nosso coração, ó meu Deus, me ensina, me explique isso aqui, eu não entendi o que significa esses textos. Me diga, o que o Senhor quer de mim? Porque eu não entendo aqui. Jesus disse, se o teu olho direito, se o teu olho te faz tropeçar, é melhor arrancá-lo. Como é que eu vou arrancar meu olho, Senhor? Me dá um entendimento. O que é o meu olho? Se a tua mão faz você errar, é melhor você cortar a mão fora. Isso é muito forte. Como é que eu vou entender isso, meu Senhor? É claro, é óbvio que ele não está falando literalmente para cortar a mão, nem te arrancar o olho. Ele está falando de uma forma espiritual, de uma forma em que você entende o seu problema. Por que é que você tem falhado, ou nós temos falhado? Então, minha amiga e meu amigo, que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de todos, meu e também de vocês. Quando ele diz, quando Deus fala para o povo de Israel e para quem crê no Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, então essa palavra é para quem crê, não é para os incrédulos, embora os incrédulos tenham que saber que tudo vem da mão de Deus. Tudo vem da mão de Deus, a sabedoria, a inteligência, a capacidade, o talento. A sabedoria vem de Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós recebemos dele é para que ele seja considerado. Ó, Senhor, eu reconheço que o Senhor me deu isso. Eu reconheço que foi a tua mão quem fez isso comigo. Então, aqui a palavra é para todos, gregos e troianos, crentes e incrédulos. É óbvio que os incrédulos vão rir, vão debochar, vão jogar pedra, isso é natural. Eles são incrédulos, o espírito deles é de incredulidade, o que vai fazer? Vai convencê-los? Se o Espírito Santo não os convence, quem que vai convencê-los? Não é verdade? Então, não se briga com a pessoa que não quer crer na palavra de Deus. Não se briga, não se discute. Apenas se dá graças a Deus por ter aqueles que creem terem entendido o que Deus quer e obedece. Então, quando Deus fala assim, trazei todos, e presta atenção, eu estou falando isso, não é para você dar dízimo, não é para você dar oferta, o meu interesse não é esse. O meu interesse é que você seja uma pessoa plenamente abençoada, que você seja a própria bênção. Deus quer que fazer de você a própria bênção. Mas para você ser a própria bênção, só o Espírito Santo para fazer isso. E para você ter o Espírito Santo, você tem que obedecer, você tem que seguir a palavra de Deus, de acordo com ele manda e de forma humilde, não discutindo, não, enfim. Ele disse, trazei todos, são todos. Em matemática, a gente aprende que quando se fala todos, é todos. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Então, quando Deus fala todos, são todos, gregos e troianos, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eu falei ontem, a casa do tesouro era uma espécie de banco grande, enorme, que tinha junto ao templo de Salomão, porque as ofertas naqueles
tempos eram muitas. Então tinha que ter um local para guardar essas ofertas. Porque não era apenas oferta de animais para sacrificarem, mas era oferta, ouro, prata, joia, tudo que Deus lhes havia dado. Então eles traziam os dízimos, as ofertas espontâneas, nada obrigado, nada imposto, porque no que você dá, você mostra o que você é para Deus, você se identifica para Deus. Jesus disse, quando trouxeres a tua oferta no altar e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não dê oferta, coloque a oferta no chão, diante do altar, vai lá e reconcilia-te com o teu irmão. Depois que você tiver o coração vazio de sentimento, ressentimento, de mágoa, aí sim a sua oferta vai ser aceita. E é o altar que santifica a oferta. Não é a oferta que santifica o altar. É o altar que santifica a oferta. Então, a oferta, os dízimos, têm que ser dados com alegria, com prazer, reverenciando a Deus, porque a oferta, os dízimos, representam o que há dentro de cada um de nós, a nossa essência. Quando a gente ama uma pessoa, a gente quer dar o melhor para essa pessoa. Não é isso que acontece? Você ama uma filha, um filho, e você quer dar o melhor para o seu filho e sua filha. Não é assim? Se você ama sua esposa ou seu marido, você quer o melhor para ele e para ela. Se você ama seu namorado, seu noivo, a pessoa que você vive, convive, você quer o melhor para essa pessoa. Não é assim? É isso, oferta é isso. Para Deus, você não vê Deus, você não toca em Deus, mas como é que você pode exprimir o seu sentimento, exprimir a sua gratidão para com Ele? Porque tudo vem da mão dele. Tudo vem da mão dele. Quando nós oferecemos a Deus alguma coisa, é porque nós oferecemos daquilo que Ele já nos deu. Então, quando Deus fala em dízimos e ofertas, é do que Ele já nos deu. E se Ele não nos desse, nós não teríamos condições de trazer diante do altar. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Então, os poderosos, os ricos pensam assim, eu fiz, eu aconteci, etc. Eu sou sábio, eu sou como é que se diz? A cereja do bolo, eu sou o melhor. Nada disso. Ele recebeu daquilo que Deus lhe deu. Ele recebeu de Deus. Ele deu, Deus lhe deu. Mas ele era mau, ele é perverso. Deus dá o sol, faz o sol nascer para justos e injustos. Deus dá comida, Deus dá tudo de bom nesta terra para todos, tanto os bons quanto para os maus. Então, de Deus é que vem todas as coisas. A vida está com Deus. Ele é o responsável pela sua, pela minha, pela nossa vida. Então, minha amiga, meu amigo, quando Deus fala, Deus é quem fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Trazei todos, gregos e troianos, crentes e incrédulos, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Quer dizer, para sustentação do trabalho dos sacerdotes. Que é o trabalho dos sacerdotes? Interceder, orar, clamar, suplicar pelo povo de Deus. Orientar o povo de Deus. Dar para o povo de Deus o que Deus lhe tem dado. Então ele diz, e depois fazei prova de mim. Davi disse, provai que o Senhor é bom. Provai que o Senhor é bom. Então ele diz, depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Quando ele fala Senhor dos Exércitos,
são os exércitos de anjos. Anjos que têm a autoridade dele para fazer a vontade dele. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto. Fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Eu disse isso na minha prova com Deus, que falamos ontem. Eu lembro que eu disse assim para Deus, eu nunca me esqueço do que eu falei. Eu disse, Senhor, eu era um membro de igreja. Eu falei, Senhor, eu tenho ouvido os pastores pregando sobre isso. Eu leio na tua palavra e os pastores têm pregado sobre isso. Mas, só me perdoe, eu nunca vi, e eu disse para Deus, eu nunca vi ninguém cujos céus tenha sido aberto para com eles. Isso não leva a mal, não, mas eu nunca vi. Hoje, eu posso testemunhar, eu sou testemunha viva dos céus abertos sobre a minha vida. Eu sou essa testemunha. Deus abriu os céus sobre a minha cabeça. É por isso que muita gente tem raiva de mim, inveja, não sabe como que tem acontecido as bênçãos na minha vida. Merecer, eu não mereço. Eu não merecia, não mereço e nunca vou merecer, porque eu sou um verme nesta terra. Mas eu criei. E porque eu criei, eu falei com Deus. Eu nunca vi isso aqui. Hoje você tem uma testemunha viva de que isso aconteceu. É a minha vida. Naquele tempo, eu não tinha ninguém, nem o pastor era assim. O bispo da minha igreja, antiga igreja, ele não era assim, tão abençoado. Então, minha amiga, meu amigo, se você, presta atenção que eu vou dizer, eu não estou aqui, repito, para implorar para você dar o dízimo, não. Para você dar a oferta, não. Eu não faço isso. Eu faço a minha parte. Eu prego a palavra de Deus. E não só prego, mas vivo. Procuro viver dentro daquilo que está escrito. Então, Deus me abençoa porque eu correspondo àquilo que ele falou, a palavra dele. E se você quer ser dizimista, se você não quer, esse é problema seu. É você e Deus. Quem tem juízo obedece, quem não tem, dá de ombros. Então muita gente quer discutir, mas isso é no Velho Testamento. Então aqueles crentes incrédulos são os mais incrédulos, os crentes incrédulos. São piores do que os ateus. Aí começa, mas onde está escrito no Novo Testamento que tem que... Leia lá o Velho Testamento, no Novo Testamento. Jesus fala sobre aqueles homens que davam os dízimos da hortelã, do cominho. Davam o dízimo das poucas coisas, mas não observavam os preceitos mais importantes da lei. Quer dizer, Jesus censurou. Veja lá, procure lá no capítulo 23 de Mateus. Você vai ver isso. Mas eu não quero convencê-lo. Não quero convencer ninguém. Eu quero dizer para todos, abrir bem a boca, gritar para o mundo que eu pessoalmente sou. Eu quero dizer, Esther e eu estou falando somente eu. Esther e eu, nós somos testemunhas dos céus abertos. Eu posso falar isso para você. Você pode chegar para Deus e falar, olha, Senhor, eu nunca vi os céus abertos sobre a cabeça de ninguém.
Não, agora você pode falar, ó, o Bispo Macedo disse que ele é. Então eu acredito. E eu sou mesmo. Nós somos mesmo. Então eu quero que essa bênção venha sobre você também, porque não é para mim apenas. Aqui o Senhor diz todos. Ele não disse assim, trazei você os dízimos. Não, ele diz todos. Então essa bênção que ele derrama sobre a minha cabeça, ele quer estar sobre a sua cabeça também, sobre a sua vida. Agora, se você quiser ser dizimista, não quiser ser, esse problema é seu. Deus abençoe todos vocês. Vocês me desculpem aí, os 9 ou quase 10 minutos finais da live hoje ficaram mudos. Eu não sei por quê. A gente não conseguiu descobrir, detectar a razão disso. Mas, de qualquer forma, eu queria que vocês soubessem. Preste atenção. Se você tem absoluta convicção da sua fé de que o Senhor Jesus está em você, então você tem tudo para arrebentar. Porque neste domingo nós vamos fazer um desafio. Você não precisa ter dinheiro para poder participar, não. Você não precisa ter alguma coisa para dar, não. Você só precisa ter um coração sincero, um coração verdadeiro, um coração sincero que você crê naquilo que está escrito. Se você tiver isso, e cada um sabe de si, então com certeza, você pode ter certeza de que Deus vai responder você. Ele vai responder porque é a honra dele. É a palavra dele. Não é a palavra de homem. Não é a palavra de filósofo. Não é a palavra desse mundo. É a palavra dele, de Deus. Então, na palavra dele está a honra dele. Está a moral dele, digamos assim. Então, não pode, de maneira nenhuma, falhar. É claro que ele não vai fazer conforme a gente quer. Como diz a pessoa, eu quero agora, nesse momento. Não faça isso, porque Deus não é servo, ele é Senhor. Então ele vai fazer no tempo dele. O que você tem que fazer é pedir, é colocar diante do altar a sua vida, colocar a sua petição, a sua necessidade, falar dele, da sua aflição, da sua angústia, rasgar o verbo e a partir daí, acabou. Você vai esperar a resposta dele. No meu caso, a resposta veio no dia seguinte. Mas você pode receber até na hora, como a cura divina, por exemplo. Eu preciso da cura agora. Se o senhor não me curar, eu morro. Eu estou morto amanhã ou daqui a pouco. Então, Deus tem que ouvir na hora. O caso, por exemplo, de situação econômica, ele vai responder. Mas você tem que esperar, você tem que aguardar. Você tem que ter fé para aguardar. Você tem que ter fé para pedir e fé para esperar, receber ou aguardar a resposta de Deus. É só isso. Você não precisa merecer, não. Se você merece, se você não merece, não está em questão. O que está em questão aqui é o seguinte, é a palavra dele. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala, dirigido pelo Espírito Santo, é claro que é o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que dirige 2 Coríntios, capítulo 13, e versículo, deixa eu ver aqui, acho que é 8. Não, 5. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, ele diz assim, olha, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Eu creio que você permanece na fé.
pelo fato de você estar sempre aqui com a gente, participando das lives, ou seja na hora, ou seja depois, você está buscando, você está querendo, você está esboçando um desejo, uma vontade de conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Então, eu creio que você está permanecendo na fé. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Quer dizer, você tem a obrigação de provar a si próprio. Eu tenho a obrigação de provar a mim mesmo. Eu tenho a obrigação de provar a mim mesmo. Foi o que eu fiz. Pô, eu fiquei revoltado naquela noite de quinta-feira. Eu fiquei muito, mas muito... Não fiquei revoltado contra Deus, não fiquei revoltado contra Esther, eu fiquei revoltado contra a situação. A situação, porque eu vinha mantendo a minha fé, a nossa fé, Esther e eu, nós vínhamos mantendo a nossa fé. Mas sabe como é que é, né? Naquela luta, né? Vende o almoço para comer o jantar. Sabe como é que é? Então, você que está nessa situação, amiga e amigo, é neste domingo. É tudo ou nada, vai ou racha. Na hora que nós oramos, eu falei que a Esther abriu uns olhos desse tamanho, enormes. Ela ficou apavorada, ela pensou, vai descer fogo do céu aqui. Porque eu fui para tudo ou nada. Eu coloquei toda a minha força, eu coloquei todo o meu coração. E eu falei com Deus, meu Deus, eu nunca vi ninguém que as janelas dos céus estivessem abertas. Eu leio esse texto aqui, eu conheço, todo mundo conhece, mas o Senhor me perdoe, mas eu nunca vi. O Senhor disse que abrirei as janelas dos céus, que abriria as janelas do céu, a janela do céu e derramaria bênção sem medida, de forma que não podia ter lugar, não teria lugar para colocar tanta bênção. Pois é, eu nunca vi, mas aconteceu. Aconteceu porque eu disse, meu Deus, é tudo ou nada. Eu fui para o tudo ou nada, vida ou morte, porque eu estava terrivelmente abatido. E é bom, e eu creio que Deus permitiu que eu estivesse naquela situação, para que eu, então, humilhado, envergonhado, colocasse a boca no trombone, para tudo ou nada, ou vida ou morte. Deus, estou aqui para vida ou morte, em outras palavras. Ou o Senhor ouve e atende a minha oração, o Senhor desce com fogo aqui agora, porque eu estou sendo até mal criado, em outras palavras. Eu estava sendo muito, porque eu estava muito, mas muito, muito revoltado. Então, amiga, Deus permite que nós passemos por certas situações como tribulações, para que nós venhamos examinar nossa fé, para que nós venhamos desabrochar aquilo que está dentro de nós, arrancar de dentro de nós aquela revolta e falar com Ele, e lutar por aquilo que Ele prometeu. Ele prometeu, é a palavra dele. Então, amiga e amigo, vamos marcar esse domingo. Esse domingo vai ser um domingo especial, diferente. Vai ser um domingo que não vai ter muita conversa, não, sabe? Não vai ter muita canção, não, sabe? Sabe aquelas canções, lá, 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 lá? Não, eu acho, pelo menos eu, aqui onde estou, eu vou por tudo ou nada, eu vou porque eu me coloco no seu lugar. Eu me coloco no seu lugar, eu tenho sido abençoado, mas eu quero que você seja abençoado. Que adianta eu ser abençoado sozinho nesse mundo? O nome do Senhor Jesus não será glorificado tanto, porque é uma só pessoa. Mas se todos forem abençoados, o nome dele será santificado por todos. É uma questão de inteligência.
E eu quero isso. Eu quero que você seja testemunha viva do Senhor Jesus. Ele quer isso. Ele nos tem dado o Espírito Santo para isso, para que nós venhamos ser testemunhas vivas dele aqui na terra. E essa testemunha não é só da boca para fora, não. Tem que ser do mais profundo da alma. Por isso que Paulo fala, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, e provai a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós. Quer dizer, não, você sabe que ele está em vós. Se você não tem certeza, então vamos por tudo ou nada. Minha amiga, meu amigo, o altar é para se resolver problemas. O altar é para a gente dar um fim na miséria, na desgraça, na doença. É para tudo. É tudo ou nada. Tem fé para isso? Então vamos nos encontrar no altar, porque em um só espírito, numa só fé, num só coração, todos, pastores, bispos, obreiras, todo mundo da Igreja Universal do Reino de Deus estará neste domingo, nesse espírito. Nós estaremos colocando toda a nossa força diante do altar, em nome do Senhor Jesus, para a glória do nome dele. Tá bom? Deus abençoe. E mais uma vez, desculpa lá o problema da falta de áudio. Eu não parei, porque a Esther me avisou, mas eu não pude parar, porque eu estava naquele pique. Depois eu esqueci o que eu falei, e comigo é assim, eu faço ao vivo. Eu não gosto de gravar para depois colocar no ar. Eu faço ao vivo. Eu faço ao vivo porque quando eu estou ao vivo eu coloco toda a minha força. Quando é gravado, a gente coloca a força, mas tem sempre o apelo de poder parar e regravar, não, começar tudo do zero. Eu não gosto de fazer isso. Então, minha amiga, meu amigo, vamos nos encontrar neste domingo para fazer aquilo que tem que ser feito. Aliás, eu creio que Deus está esperando de cada um de nós. Por isso, ele permite as nossas tribulações. Se você não está em tribulação, nem precisa. Você está indo bem, graças a Deus. Mas você que está gemendo, você que está urrando, então você é a pessoa mais indicada. Porque quando a coisa aperta, quando o cinto aperta mesmo, a gente não tem outra saída senão botar a boca no trombone. É ou não é? Então, neste domingo, Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Ai, meu Pai. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês, especialmente aqueles que estão buscando a presença de Deus agora pela madrugada. Você não sabe o quanto isso é glorioso, é poderoso, porque a Bíblia diz que aqueles, Deus falando, aqueles que me buscam, de madrugada me acharão. Veja só, hoje eu queria dividir com vocês uma alegria, um gozo na alma, porque eu tenho aqui a carta, uma cartinha de uma detenta que diz, ela escrevendo para a Núbia, para falar sobre o livro, sobre a mulher que todo homem quer. A mulher que todo homem quer, realmente, uma mulher de Deus é uma bênção. Uma esposa de Deus é uma bênção, porque traz sossego, mantém a nossa paz, a paz que Deus nos deu e a nossa alegria. Então, ela leu o livro da Núbia,
toda mulher, a mulher que todo homem quer, e diz assim: eu me encontro reclusa aqui no presídio X. Recebi o seu livro de presente e o li em 6 dias. Tamanha a vontade de ter uma vida nova depois de tudo que eu passei. Sabe, eu me vi em várias situações mencionadas no livro, chorei em alguns momentos, pois parece a minha vida, a minha própria vida. Há 2 anos estou presa por tráfico de drogas. E essa é a minha maior vergonha. Mas da culpa e da dor vieram os maiores aprendizados da minha vida. Que coisa interessante. Da culpa e da dor vieram os maiores aprendizados da minha vida. Veja que ela é inteligente, pessoa que tem visão. Porque voltei para o Senhor Jesus. Voltei para o Senhor Jesus. Digo voltei porque já fui da Igreja Universal do Reino de Deus quando tinha 14 anos. Eu era uma adolescente quando conheci a palavra de Deus. Mas acabei por deixar a fé e só agora, com 27 anos, uma criança, 27 anos, estou de volta. Na leitura, eu me vi como a mulher de Ló. Você sabe que a mulher de Ló foi perdida. E me vi como a mulher de Ló, que recebeu a oportunidade de salvação e desprezou. Eu ia à igreja, ouvia tudo, orava, mas não levava nada a sério. Da igreja, ia logo para as festas, bebia, tinha más amizades. Deus falava comigo, queria me salvar da destruição, mas eu sabia, ou melhor, eu saía do culto e olhava para o mundo e seus encantos. De repente, essa carta aqui é a sua vida. Eu sei, tive muitas oportunidades de mudar, de fazer tudo diferente, mas brinquei por muitos anos, vivendo conscientemente no pecado. Vivendo conscientemente no pecado. Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então, quando uma pessoa que conhece a palavra de Deus, conheceu a palavra de Deus, começa a viver no pecado, o Espírito Santo aponta, antes da pessoa cair, ele já dá sinais. Mas, às vezes, a pessoa não tem ouvidos para ouvi-lo. E aí, ele não pode fazer nada. Então, ela continua aqui dizendo, mas brinquei por muitos anos, vivendo conscientemente no pecado. Me envolvi com pessoas que só me afastavam de Deus. E fico triste até de lembrar de tudo que eu fiz. Mas agora que li todo o livro,
vi que posso e quero ter um novo relacionamento com Deus. Quero ter um coração limpo, uma alma leve e ter forças para criar meu filho, que tem apenas 1 ano e nasceu aqui na cadeia. É muito forte isso. Doloroso. Precisei vir parar aqui para conseguir ouvir o Espírito Santo. Viu? Precisei parar aqui na cadeia para conseguir ouvir o Espírito Santo, para alcançar o arrependimento e para sair daquela vida de mentiras. Hoje, como estou agora, sei que posso sair daqui e não vou me perder. Pelo contrário, vou continuar servindo a Deus sem perder a minha alma de novo nas ilusões. Sei que não posso mudar o meu passado, mas agora vou olhar para frente e ser a mulher que você apresentou no livro. Eu voltei para o meu pai, apesar de todos os meus erros, e ele me escutou, me perdoou e me limpou de todas as culpas e humilhações. Quer dizer, ela teve que sofrer, ela teve que ser levada ao fundo do poço para então poder ouvir a voz de Deus. E Deus permite isso, sabia? Deus permite isso. Eu espero que você, que está me assistindo nesse momento, não venha passar por isso. Mas, se você é sábio, você pega esses exemplos e cuida para que não venha incorrer no mesmo erro. Porque é melhor você aprender com os erros dos outros do que com os seus próprios erros. Essa jovem agora estava sofrendo dobrado, sofrendo por si mesma de estar ali na cadeia e sofrendo pelo seu filho que está também preso. Veja que coisa cruel, né? A vida é cruel. Esse mundo é cruel, melhor dizendo. Você sabe que aquele texto que eu gosto muito desse texto, quando o salmista diz: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Sabe, só para você ter uma ideia, na minha experiência, eu lembro da minha juventude, eu tinha um tremendo pavor de apanhar do papai. Papai olhava para a gente já temia e tremia. E eu cresci assim, com medo. Eu aprendi o temor a Deus com o papai. Eu temia o papai. E porque eu o temia, então eu procurava fazer tudo certinho. Eu procurava andar na linha. Eu vivia assim, porque eu sabia que se eu fizesse alguma coisa errada, eu ia apanhar igual o meu irmão. O meu irmão mais novo do que eu, Celso, ele apanhava que não é brincadeira. Eu via ele apanhando, eu cuidava de mim. Porque ele era muito levado, muito levado. Então eu vi que as trapulias dele
faziam-o sofrer. E eu coloquei as minhas barbas de molho para não apanhar, porque eu tinha medo. Eu era covardão. Bota covarde nisso. Então, eu temia. Então, o que acontece com muitas pessoas? Elas não temem a Deus. Elas brincam com Deus. Elas vão na igreja, cumprem os seus deveres, suas obrigações religiosas, mas não temem a Deus. Porque se temessem a Deus, não fariam as coisas que elas conscientemente fazem. Conscientemente, não faz sem querer, não. Ah, eu caí sem querer. Não, não foi isso. Ela, essa jovem, 27 anos, com um filho preso, todos dois estão presos. 1 ano que o menino tem, está preso. Você já pensou criar uma criança na prisão? Eu não tenho nem ideia de como é isso, mas deve ser uma coisa pavorosa, pavorosa. Então, a gente não precisa apanhar para aprender. A gente pode usar os maus exemplos e colocar as barbas de molho. É o que aconteceu com Israel. Todas as vezes que Deus abençoava Israel, que estava tudo indo muito bem, Israel se corrompia na sua idolatria, nos seus deuses pagãos, nos deuses pagãos dos outros povos. Pronto, Deus mandava inimigos e Israel novamente se curvava, se ajoelhava, pedia perdão, orava, etc, etc, etc. E Deus pacientemente voltava e tirava os inimigos. Pois é, amiga e amigo, os nossos inimigos, às vezes, são da própria casa, são as más companhias. Às vezes, nós somos o nosso pior inimigo, porque nós queremos fazer a nossa vontade, mesmo sabendo que essa vontade não é correta. É o teimoso, sabia? Aquele dia que eu falei, qual é a diferença entre o perseverante e o teimoso? O teimoso é cabeçudo, ele teima. Eu era teimoso. E, mesmo sabendo que eu estava errado, mas eu queria provar que eu estava certo. Pronto, eu me arrebentava. Quando eu aprendi a submeter-me à palavra de Deus, a obedecer à palavra de Deus, então eu fui pavimentando o meu caminho, graças a Deus, por conta desse temor a Deus, porque eu ouvia e procurava colocar em prática. Eu lia a Bíblia, sabe? Toda vez que eu lia a Bíblia e via os erros dessas pessoas que erraram, eu falava, meu Deus, tem misericórdia de mim, não me deixe cair nesse erro, não me deixe cair na tentação. Naquele momento eu parava a leitura bíblica e orava, meu Deus, não deixe acontecer isso comigo, não me ajuda. E hoje eu vejo que aquelas orações que eu fazia sozinho, na minha consciência, foram ouvidas. Deus me guardou. Deus me guardou a minha juventude. Graças a Deus. E o caso dessa jovem, 27 anos, que conhecia a palavra de Deus, mas também foi atraída pelos seus desejos, insistiu, perseverou em atender os caprichos, a cobiça ou as cobiças do seu próprio coração. E aí está lá na cadeia agora. Nesse momento está na cadeia. Ela e o filho de 1 ano. Amiga e amigo, Deus nos ensina o caminho do bom viver. Deus nos ensina. Se a gente não quer aprender por bem, se a gente for sincero, Deus vai permitir que a gente chegue ao fundo do poço, com toda certeza. Portanto, você que está me assistindo nesse momento,
e está no fundo do poço, se você é uma pessoa sincera mesmo, então você pode ter certeza que você vai sair daí e vai voltar para os braços do Pai. As parábolas que Jesus ensina, elas mostram a vontade de Deus e mostram a vontade dos que eram teimosos. Nós temos aí a parábola do filho pródigo, que todo mundo conhece. Ele voltou e quando ele deu um passo na direção do Pai, o Pai veio correndo na sua direção. A mesma coisa que Deus faz com a gente. Se você está errado, caiu, chegou nessa situação dessa jovem, está numa prisão, num hospital, num presídio, ou em qualquer lugar que esteja sofrendo, ou mesmo livre, corpo livre, mas mente amarrada, presa a situações, por favor, minha amiga, meu amigo, volte hoje, rápido, para Deus, hoje mesmo. Dê um passo, apenas umzinho, só umzinho, na direção de Deus. Ele vai vir correndo ao seu encontro. Ele vai vir correndo ao seu encontro. Jesus disse que aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. De maneira nenhuma. Não interessa a sua religião, não interessa a sua opção sexual, não interessa o que você fez ou deixou de fazer, fez de errado, faz de errado ou deixou de fazer o que era certo. Não importa. Se você dá um passo na direção, isso depende da sua cabeça, não depende de você sentir, depende da decisão. Não, eu quero voltar para Deus. Volte, mas volte rápido. Não espere amanhã, não, hoje mesmo. As portas da Igreja Universal do Reino de Deus estão abertas todo santo dia. E pelas madrugadas nós estamos trabalhando. Os pastores, bispos estão pregando, ensinando, orando, orientando, seja na rádio, nas mídias sociais, no telefone. Enfim, você pode ligar para um telefone disponível, num programa, por exemplo, do Fala Aqui Eu Te Escuto. Você pode ser atendido. Então, minha amiga e meu caro amigo, volte, porque nem todos têm tido tempo para voltar. E sempre postergando para amanhã, e amanhã. Quando eu tiver tempo. Quando você tiver tempo, não vai mais ter tempo. Essa é a realidade. Porque você sabe o que tem que fazer, você tem consciência do que tem que fazer, mas você quer insistir na sua teimosia, que é seguir o caminho do mal. Você quer provar para si mesmo, quer provar para os outros, que você é isso, que você é aquilo, que você é boa, que você é uma pessoa esperta. Não vai nessa onda não, minha amiga. Você está sofrendo, meu caro amigo, está gemendo. Hoje mesmo, agora mesmo você pode voltar. E Deus vai te aceitar do jeito que você estiver, não importa. Deus, todas as vezes que Israel se voltava para Deus, Deus se voltava para ele. É muito forte isso, muito forte. Minha amiga e meu amigo, Deus ama você, não apenas de sentimento, com sentimento. Ele ama você de forma tal que ele deu a vida dele pela sua vida, a alma dele pela sua alma. Mas você que tem que aceitá-lo ou não, você que tem que dizer sim ou não. Se você disser sim para ele, ele vai se voltar para você, ele vai estender a mão e vai tirar você dessa lama que você tem vivido, tá bom? Jesus disse, o que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora.
de maneira nenhuma. Então, que Deus abençoe você. Espero que esta carta venha despertar a sua sensibilidade, a sua consciência e venha fazê-la ou fazê-lo tomar uma decisão. Porque esta jovem, ela confessa que ela se voltou para Deus, mas ela ainda está presa, está pagando, ela plantou, ela vai colher. Não tem jeito. Não adianta você plantar o que é mal hoje e orar a Deus, Deus me tira dessa situação. Ele vai tirar, mas primeiro você vai pagar. Você vai colher os frutos. É a lei da vida. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Você semeou, você vai colher. Se eu semear, eu vou colher. Eu vou colher o que eu semeei. Eu estou colhendo hoje o que eu semeei ontem. Vou colher amanhã o que eu estou semeando hoje. Então, porque eu não sou burro nem teimoso, mas já não mais sou teimoso, então eu semeio o que é bom e garanto uma colheita boa amanhã. Você também pode fazer isso. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.